A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas de todo o Brasil, e do nosso programa A Voz do Pastor. Estamos também ao vivo na nossa live, no Facebook, e também na nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul. Uma ótima segunda-feira a todos os nossos queridos e amados irmãos, que nos dão a honra de estar conectados junto conosco, Que Deus possa vos abençoar nessa segunda-feira, possa derramar o Senhor das mais ricas bênçãos dos céus, Que Deus tenha também de misericórdia, das nossas vidas e daquelas almas que estão sofrendo, que estão passando por lutas, por dificuldade. Nosso papel, nosso objetivo é orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas, pedir a Deus misericórdia pela vida das pessoas, para que o Senhor venha se compadecer. E o mais importante é de que nós temos que anunciar o Evangelho nos quatro cantos da terra, porque tudo o que está acontecendo está escrito na Bíblia Sagrada e precisamos entender com urgência de que a igreja em breve se despedirá da face da terra e irá morar com Jesus. Prepare, meu irmão, prepare, minha irmã, a tua vida, Esteja com a tua vida em dia na presença do Senhor, para que quando a trombeta ressoar, o alarido, o toque da trombeta, possamos estar prontos, preparados como as 5 virgens prudentes. E Deus, a cada dia que passa, tanto através da boca dos profetas, através da sua palavra, através da natureza, através das coisas que estão acontecendo na face da terra, Deus está falando e dizendo: está próximo o dia do arrebatamento da igreja. Meu filho está pronto para buscar a noiva do Cordeiro. Então precisamos mais que de imediato, consertar as nossas vidas, colocar a nossa vida diante do altar, pedir perdão dos nossos pecados, das nossas fraquezas, porque todos nós somos pecadores. Pecadores arrependidos, E todos os dias nós pecamos, nós erramos, mas precisamos ir aos pés do Senhor Jesus, nos humilhar, reconhecer os nossos erros, as nossas fragilidades, pedir perdão para Ele, para que possamos estar com os nossos nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, para que naquele grande dia, o dia mais maravilhoso que haverá, é quando os salvos em Cristo Jesus comparecerão diante do tribunal de Cristo, também para que sejam aprovadas ou reprovadas as suas obras, e também para que possamos receber o nosso galardão, a nossa recompensa por tudo aquilo que nós fizemos na face desta terra. Trabalhar para Jesus é o trabalho mais glorioso que existe na face dessa terra. É um trabalho que não precisa esperar do homem. Jesus já nos pagou antecipadamente, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário para pagar o preço dos nossos pecados. Isso não tem dinheiro, não tem riqueza incomparável que possa pagar o preço que Jesus pagou por amor das nossas almas. E Ele nos deixou várias incumbências.
Ele deixou para nós vários pedidos, vários mandamentos. Ele deixou para nós, entendeu? Os mandamentos para que nós viéssemos a fazer a obra missionária, a obra de missão. Ele deixou para nós o ID. Para ele, nós temos que enviar as pessoas até ele. Levar as pessoas até Jesus, para que elas venham de fato conhecer a Jesus, entregar a sua vida para Jesus, andar nos caminhos do Senhor, reconhecer os seus pecados, para que haja uma mudança de vida. O mundo, meus irmãos, está indo de mal a pior. Muitos estão pregando sobre um avivamento, sobre Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar aquele outro, oferecendo muitas coisas para as pessoas. Mas tem muitas pessoas que elas são ricas material. Elas não precisam mais de bem material. Elas precisam do espiritual. Elas precisam de paz. Elas precisam viver uma vida em harmonia. Elas precisam de um Deus que lhes dê paz, segurança e que também ela possa ter a vida eterna, a salvação da sua alma. A eternidade com Cristo será a coisa mais gloriosa que nós possamos receber. Porque a eternidade é um todo, é um sempre, de eternidade em eternidade. Os anos passam, o tempo passa e a pessoa vai descansar com Deus. Não vale a pena mais nós perdermos tempo buscando coisinhas aqui neste mundo que não nos vão levar a lugar algum. Poderá até nos levar a lugar de decepção. E nós precisamos correr aos pés de Jesus, pedindo socorro e pedindo misericórdia. Porque o mundo está indo de mal a pior. E aqui, na palavra que vamos ler, Mateus 28, do 18 até o 20, tem uma grande comissão deixada por Jesus para os seus discípulos nos dias em que ele ainda estava nessa terra. Diz-nos então, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se de quem? Dos seus discípulos, né? Falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ordenança não é pedido. É uma ordem determinada pelo próprio Jesus. E eis, disse Jesus, que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Preste bem atenção. No capítulo 27 de Mateus,
eles teriam matado Jesus. No capítulo 27 de Jesus, foi os dias mais terríveis em que ele viveu. Quando ele foi ao tribunal, quando ele foi julgado, quando ele foi espancado, quando ele foi cuspido no rosto, quando ele recebeu uma coroa de espinho, quando ele recebeu os cravos em suas mãos e seus pés, quando ele foi pendurado na cruz do Calvário, por ter dito que ele era o Filho de Deus, que ele era o Rei dos Judeus. Capítulo 27 traça então a história mais terrível em que o Filho de Deus passou na face dessa terra. Mas, no capítulo 28, ele ressuscita após o terceiro dia que ele estava no túmulo, né? E aqui no versículo 16, do Evangelho de Mateus, versículo 28, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Após Jesus ter ressuscitado, as mulheres foram vistas primeiramente por Jesus. Maria Madalena, outra Maria. Você que conhece a Bíblia Sagrada sabe que elas foram cedo ao sepulcro, mas ele já tinha ressuscitado. Ele aparece a elas e elas vão até os discípulos e dizem para os discípulos que elas tinham visto o Mestre. Eles não creram, não acreditaram. Estavam em casa, as portas trancadas, com medo dos judeus. O medo tem levado muitas pessoas a não andarem com Jesus. Porque a pessoa que tem destinado a andar com Jesus, ela vai ser mal entendida, mal compreendida, rejeitada por essa sociedade, porque ela está servindo a Jesus. Após, diz a Bíblia Sagrada, Jesus aparecer para elas, ele também apareceu a 2 dos seus discípulos que iam caminhando pelo caminho de Emaús. De repente, os 2 discípulos, conversando e falando de que já era o terceiro dia e Jesus ainda não tinha ressuscitado. É porque eles não tinham visto. Ele já tinha ressuscitado. E eles estavam comentando a respeito de Jesus. Os 2 iam pelo caminho, dizendo bem assim: pois é, já é o terceiro dia e ele não ressuscitou. De repente, ao seu lado aparece uma terceira pessoa. Era o próprio Jesus. E perguntando para eles: o que é mesmo que vocês estão falando? Que assunto é esse que vocês estão comentando? Quer dizer, Jesus ao lado deles e eles não entenderam, não compreenderam e não tiveram discernimento que o Mestre já tinha ressuscitado. Eles estavam comentando sobre o morto, que o morto não estava mais morto. O morto já estava vivo. E nos dias em que estamos vivendo, ainda tem pessoas falando de um Jesus morto, o quanto ele já ressuscitou faz mais de 2000 anos. Nos dias em que nós estamos vivendo, tem pessoas carregando um morto, enquanto ele já está vivo. Os discípulos ali comentando então, que já era o terceiro dia e ele não tinha aparecido. Quando eles comentam, Jesus aparece. Eles começam a dar explicação para o próprio Jesus, dizendo: será mesmo que só tu, nessa sociedade, será que só tu não sabe disso que nós viemos comentando? Tu nunca ouviu falar de que Jesus
o Nazareno, filho de Deus, seria morto e que ele prometeu até o terceiro dia que ele ressuscitaria? Pois é, terceiro dia hoje e não aconteceu nada. Que vergonha. Comentando com o próprio mestre, tentando ensinar para o próprio Jesus aquilo que ele mesmo já tinha falado, tinha ordenado, que era para eles ficarem apercebidos. Uns estavam em casa, outros estavam comentando a respeito da morte dele, dizendo que ele não tinha ressuscitado. As mulheres foram, não encontraram mais ele no sepulcro. E o anjo disse para elas: a quem buscais? E elas disseram: a Jesus o Nazareno, filho de Deus. Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Então aí nós vimos aqui que após ele ter ressuscitado, ele se apresenta aos seus discípulos, né? E diz assim, ó: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Se toda a autoridade foi dada para Jesus, tanto no céu como na terra, por que as pessoas ainda vivem servindo outros deuses? Por que muitas pessoas ainda ficam crendo em outros deuses que não têm a capacidade de curar, de salvar, de perdoar e de morrer e ressuscitar após o terceiro dia? Ou algum rei, por mais rico, por mais poderoso que foi em seu reinado, morreu e ressuscitou após o terceiro dia? Não. Nem Faraó, nem Pilatos, ninguém. Só Jesus. Morreu e ressuscitou após o terceiro dia e continua vivo até hoje. E ele diz: olha, meus discípulos, o meu Pai me deu toda a autoridade. Eu tenho autoridade. Tá? E eu quero fazer algo para vocês, quero dizer algo para vocês. Eu ressuscitei agora. Quando Jesus está falando aqui no capítulo 28, ele já tinha ressuscitado. E eu quero que a partir deste momento, vocês vão fazer discípulos, vocês vão pregar a minha palavra, vocês vão adentrar pelos becos, pelos valados, vão fazer missões em toda parte da terra, em toda parte do mundo. E vocês vão batizar as pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E essas pessoas que serão batizadas, elas se converterão novamente, nascerão novamente, serão nova criatura. Então, meus discípulos, eu quero dizer para vocês aqui no capítulo 19: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta ordenança de Jesus, naquele momento, foi aos seus discípulos. E hoje, todos nós que somos discípulos de Jesus, que somos servos de Jesus, temos essa grande comissão para cumprir. Temos essa ordem do Senhor Jesus, essa ordenança de ir anunciar o Evangelho, dizendo agora para todos que estamos perto do fim de todas as coisas. Que assim como ele ressuscitou após o terceiro dia, agora nós temos que anunciar a segunda vinda dele. Ele não está mais morto. Tem gente que ainda está adorando um Jesus morto. Morto não fala, morto não vê e morto não anda. Mas, como ele ressuscitou e está vivo, ele vai adiante de nós,
aonde nós ir fazer a obra do Senhor. Um abraço ali para o nosso irmão Marcos Silveira, a sua esposa, a irmã Juliana. Um abraço para o Miguel, para o Brian, para a Laurinha, para todos ali em Atlântida Sul. Anuncia aí que no dia 22 estaremos fazendo o primeiro culto em Atlântida Sul, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Fiquem todos atentos. Isso é fazer o ID. Isto é obedecer o ID. Abraço também ali, para a irmã Marinês Silva, nossa missionária irmã Márcia Colombo, nossa missionária Vera Lúcia Pereira Ferri. Um abraço ali, também para o seu esposo, irmão Wilson Ferri. Deus abençoe a todos ali, lá naquela chácara em cima do morro. Deus abençoe. E aí no versículo 20, diz-nos então a Bíblia Sagrada: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, disse Jesus. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, Pedro chegou a falar lá na sua epístola, dizendo bem assim: os céus e a terra que agora vedes está sendo entesourada para o fogo. Quando Deus destrói a terra com água, ele mandou um sinal, que é o arco-íris, de que jamais destruiria esta terra com água, mas com fogo. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o profeta dizendo: e não ficará nem raiz e nem ramo. Deus está avisando a cada dia que passa que este mundo está chegando ao seu final. Que esta geração, essa que está vivendo agora, é a geração do arrebatamento. É a geração do fim dos tempos. Não haverá outra geração depois desta. Então, Jesus está preparado para buscar a noiva. Toda autoridade ele tem. Ele está aguardando o Pai dar o sinal. Ele está aguardando o Pai dizer: filho, está pronto todas as coisas. O Evangelho já foi anunciado aos 4 cantos da terra. O número de salvos está pronto e agora chegou a tua vez. Eu creio, meus amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, que há uma ansiedade muito grande na vida das pessoas. Até então, há uma curiosidade para saber se realmente ela está salva ou não está salva. Nós precisamos, mais do que nunca, ter a convicção absoluta de que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Porque será tomado de tanta surpresa naquele dia, que muitas pessoas que tinham confiança de que estariam salvas e não estava constando ou não está constando o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Meu irmão, minha irmã, ora a Deus. Peça a Deus misericórdia. Porque será um dia de tanta alegria para aqueles que subirem, para aqueles que participarão do arrebatamento. Mas será o dia mais terrível da face dessa terra para aqueles que ficarem. Experimentarão nessa terra os piores momentos de suas vidas. Porque
O Espírito Santo entregará a noiva ao Cordeiro. O Espírito Santo entregará a igreja para Jesus. E a Bíblia diz que o arrebatamento será nos ares. Tá? O nosso corpo será glorificado. Será um corpo de glória. Por quê? Porque carne e sangue não entrarão nos céus. Aqui esse nosso corpo físico é um corpo debilitado, que tem enfermidade, que tem cansaço, né? Mas o nosso corpo será transformado em corpo de glória. E aí, jamais experimentaremos enfermidade, cansaço físico, tristeza, angústia e decepção. Será que não vale a pena nós pagarmos o preço agora na face da terra, obedecendo o ide de Jesus, fazendo a sua obra, indo em busca das almas que estão perdidas, daquelas almas que precisam de ouvir sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o perdão dos seus pecados? Não é hora de nós ficarmos julgando ninguém. Não é hora de nós ficarmos nos preocupando com a vida de A, B ou C, mas sim orar por as pessoas, buscar as pessoas, evangelizar as pessoas, abrir pontos de pregações nas casas que está abandonado por muitos, visitar os presídios, visitar os hospitais, visitar os irmãozinhos e irmãzinhas que estão em dificuldade, que estão em problemas, que estão enfermos ou enfermas. Aonde está o verdadeiro amor do missionário, da missionária? Ah, eu só vou em tal lugar se me pagar tanto. Eu só vou fazer uma visita se me pagar. Jesus já pagou na cruz do Calvário por todos nós os nossos pecados. Aquilo que nós devia, Jesus já pagou o preço. Não precisa mais ninguém ficar cobrando para fazer a obra de Deus. A oferta para a vida de uma pessoa, a oferta para cobrir as despesas, isto é normal. Mas a ganância, a ganância, ela faz o homem ficar refém do dinheiro. E nós não podemos ser escravos novamente como nós éramos antes. Tudo que nós fizer tem que ser para a honra e para a glória de Jesus. E não precisamos mostrar para ninguém nada, nada, nada. Nós não precisamos mostrar para ninguém. Nós temos que mostrar para o nosso Deus que a obra que nós estamos fazendo é simplesmente como forma de agradecimento por aquilo que Ele já fez por nós. Quando Jesus inspira ali na cruz do Calvário, no finalzinho do capítulo 27 de Mateus, e ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumada a obra. Aquilo que ele teve que pagar por nossas culpas, por nossos pecados, ele pagou. Num ato de muito sofrimento, aonde muitos zombaram dele, ele tinha poder. Ele poderia ter escapado, mas ele preferiu se entregar por nós. E agora nós, muitas vezes,
nos omitimos. Não vamos evangelizar, não vamos no beco, não vamos no valado. Um dia porque chove, outro dia está quente demais, outro dia está muito frio. Outro dia a pessoa inventa uma desculpa de estar cansado, está cansada, deixa para o dia de amanhã. Será que o dia de amanhã chegará? Será que no outro dia haverá oportunidade? Faça tudo que você puder fazer hoje, meu irmão, minha irmã, porque o dia de amanhã nós não sabemos o que irá acontecer. Diz a Bíblia Sagrada, né? Ainda em Mateus 11:28, Jesus dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus não está dizendo descanso para o corpo físico, mas descanso para a alma. Há tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas depressivas, tantas pessoas com problemas seríssimos, em que se nós encostar o nosso ombro, levar uma palavra de conforto, levar uma palavra de consolo, e dizer: ei, meu irmão, e minha irmã, e meu amigo, e minha amiga, Jesus tem a solução para o teu problema. Aquilo que eu não posso fazer, Jesus pode. Aquilo que eu não tenho, Jesus tem. Você tem que oferecer Jesus, meu irmão, minha irmã, aonde você andar, aonde você colocar a planta do teu pé. Você vai fazer uma consulta em algum lugar, num consultório, ou você vai no hospital, já leva o teu folheto, entregue para uma pessoa. Às vezes ela está precisando tão somente de uma palavra. Quantas pessoas foram ganhas através do evangelismo pessoal. Mas agora está muito difícil. Como está difícil ganhar uma alma. E a Bíblia diz, no livro de Provérbios, que sábio é o que ganha almas. Irmãos, ganhar uma alma não é só você o pregar hoje e ir embora. É você cultivar. É você alimentar ela. E ela se converter dos seus maus caminhos. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te dar vitória. Sabe por que muitas pessoas Deus não abre as portas para elas? Porque elas estão negligenciando o chamado que Deus deu. Deus mandou obedecer o ID, Jesus mandou obedecer o ID, e elas estão ficando. Elas estão obedecendo tão somente o que está lá em Atos dos Apóstolos. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. As pessoas ficaram em Jerusalém, dentro da igreja, se revestiram de poder e ficaram dentro da igreja, dentro das quatro paredes, como os discípulos ficaram, e não saíram para a rua. Não saíram porta em porta, não saíram para as praças, não saíram para as encruzilhadas. E chegou o momento, ou faremos a obra de Deus agora, ou choraremos amargamente depois. Vamos ganhar almas. Vamos batizar almas. A coisa mais alegre, a coisa que eu fico mais feliz na minha vida, é quando acontece um ato de batismo. Quando uma alma desce às águas batismais. E eu, por mim, não tem problema. Pode ser inverno, pode ser frio. Se tiver a alma para batizar, com todo prazer eu vou. Porque é uma alma diante de Jesus. E a Bíblia diz que uma alma salva vale mais que o mundo todo que perece. Então, vamos ganhar as almas para o Senhor Jesus. Amém? Então nós queremos orar com você.
agradecendo por esta oportunidade que você tem nos dado, de estar aí nos assistindo. Queremos orar por você, orar por tua família, orar pelos teus parentes, orar pela nossa nação brasileira, orar uns pelos outros. Amém, meus irmãos? Se Jesus não voltar, até amanhã às 9 horas com mais um programa A Voz do Pastor e com mais uma live ao vivo, né? Compartilhe com os teus amigos, com as tuas amigas, coloque o nome deles na oração, diga para eles nos mandar o nome que nós estaremos orando, sim, com todo prazer. Este é o nosso trabalho, fazer a obra de Deus. Quanto é que custa, pastor? Jesus já pagou, já está pago, viu? Fizemos tudo por fé e por amor. Oramos então a Deus. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, eu chego na Tua presença e quero Te agradecer por esta oportunidade, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu grande amor que o Senhor tem tido para com as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas. Quero interceder pelos Teus filhos que estão enfermos, Senhor, enfermas, por aquelas pessoas que estão na UTI, na sala de recuperação, por aquelas pessoas que estão fazendo as suas consultas, Senhor, por aquelas pessoas que estão lá na UPA consultando, para aquelas pessoas que estão nos hospitais, nos pronto-socorro, Jesus, por aquelas pessoas que estão viajando. Querido e amado Deus, por aquelas pessoas que não têm mais esperança. Todo o poder foi te dado no céu e na terra. Paizinho, vai curando, vai tocando na enfermidade agora, na enfermidade física, espiritual, Senhor, na enfermidade do corpo, mas também na enfermidade da alma. Deus, eu oro também pelas crianças. Abençoa as nossas crianças, Senhor. Tenhas de misericórdia das nossas crianças, dos professores, dos governadores, dos prefeitos, Senhor da presidência da República. Querido e amado Deus, colocamos tudo diante de Ti. Dai a cada um dia abençoado, um dia de paz, um dia de alegria e um dia de gozo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de dia. Paz seja com todos vós.